Olá, muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Teresa Klein e eu vou fazer agora uma leitura sobre o jogo que acontece entre Vasco e Flamengo no Maracanã no dia 19 de abril pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso mesmo, né? Vasco e Flamengo que se enfrentam então no Rio de Janeiro. Um super jogo aí no Maracanã. Vamos lá pelo Campeonato Brasileiro. É importante dizer que eu vou fazer aqui uma leitura de tarô. Eu não sou torcedora de nenhum time, eu não sou comentarista, nada disso. Eu sou taróloga. Então, qualquer resultado que aparecer aqui é a minha interpretação das cartas, tá? Não reflete a minha opinião, a minha expectativa, o meu desejo. Eu simplesmente interpreto as cartas. E é importante dizer que existe uma margem de erro na minha leitura. Pode existir sim, tá? Até porque esse canal ele é voltado para aquele torcedor que ama o seu time e que quer saber tudo antes de uma partida, inclusive como estão as energias. Certo, gente? Vamos ver a leitura aqui então de tarô. Vasco e Flamengo, 19 de abril, no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Eu estou conectada aqui, esse deck de cartas é o time do Vasco. O Vasco. O Vasco vai vencer o jogo contra o Flamengo no dia 19 de abril. Eu estou conectada ao time do Vasco. O Vasco vai vencer o jogo do dia 19 de abril contra o Flamengo. O Vasco vai vencer o jogo do dia 19 de abril contra o Flamengo. Vasco. Estou conectada ao Vasco. Vasco vai vencer o jogo contra o Flamengo. Estão virando aqui muitas cartas, muita energia aqui envolvida. Vasco. Vamos lá, gente. Vamos ver o time do Vasco aqui. A base deles é o valete de espadas. O foco aqui, o objetivo rainha de paus, energia favorável imperatriz, é uma carta muito boa. Energia de desafio, justiça. Carta da justiça pode mostrar aqui problemas com juiz, com arbitragem, tá? E aqui a resposta roda da fortuna. Uau! O Vasco tá com cartas muito poderosas. Fundo do deck aqui uma torre. O Vasco se reinventando, o Vasco aí sofrendo perdas e nesse jogo aqui, né, a carta da torre ela mostra assim situações aqui de rompimento, situações difíceis aqui que estão por trás, né, do Vasco aqui nesse jogo, mas a roda da fortuna com a imperatriz são cartas muito poderosas, tá? A imperatriz é uma carta de sucesso, de abundância, de inteligência, né? Que eles têm aqui a favor. E a roda da fortuna é uma carta de sucesso e de vitória. Uau, muito forte isso aqui para a equipe do Vasco, tá? Muito forte. Olhando assim já, as cartas do Vasco estão excelentes. Vamos ver as do Flamengo agora, né? Porque a gente tem que comparar as duas, né? Mas o Vasco aqui, os vascaínos já podem ficar felizes no sentido de que estão muito boas as cartas do Vasco para esse jogo do dia 19 de abril. Vamos ver o Flamengo. Flamengo, estou conectada ao rubro-negro. Flamengo, estou conectada ao Flamengo. O Flamengo vai vencer o jogo do dia 19 de abril. Flamengo, jogo do dia 19 de abril. Flamengo vai vencer esse jogo. Vamos ver o Flamengo. A base do Flamengo é a carta do Mago. Entram muito bem preparados em campo. Os objetivos aqui, a carta dos amantes. Energia favorável, 5 de paus, eles vão estar muito competitivos, eles vão estar indo para frente aqui, o Flamengo vão estar bem reativos, tá? Energia de desafio, as de espadas e resultado, a carta do carro. Os dois times estão com cartas muito boas. Imperador, olha só, aqui a gente tem arcanos maiores nesse jogo, tá? Tá um jogo assim muito poderoso, muito intenso. O Flamengo não tá, olha assim, ó, o Flamengo não, as cartas do Flamengo não perdem aqui para as do Vasco, tá? Os dois estão com cartas poderosíssimas. O Flamengo tá na energia do carro. A carta do carro fala de sucesso, as duas cartas falam de sucesso, olha só. A roda da fortuna fala das viradas de chave. Então, o Vasco, ele tá na roda da fortuna, que fala aqui de altos e baixos, mas também fala de viradas de chave e de grande sucesso. E a carta do carro
fala de avanço e superação das dificuldades. Então aqui tá mostrando um jogo assim muito igual, né? Dos dois times aqui, um superando o outro. A carta do carro é uma carta de sucesso, de avanço, a pessoa que vai para frente, que vence. Olha, muito forte aqui. Desafio aqui que tá pro Flamengo é o As de Espadas, e aqui também aparece, que pode falar de decisões, tá? E aqui desafio aqui o Vasco, né? Pode ser os dois aqui tendo problema com a arbitragem aqui. O Flamengo vai estar muito reativo, tá? Em jogo, até não descarto aqui os dois tomando cartão, tendo aqui problemas, enfim. O Vasco aqui, ele deverá fazer gol sim, porque eu vejo aqui que o Flamengo terá desafios aqui grandes, mas ele tem muita chance de vencer, de superar esses desafios. Então aqui pode me mostrar o Flamengo fazendo gol, o Vasco, desculpa, o Vasco fazendo gol e o Flamengo conseguindo superar. Porque enquanto a carta do Vasco tá falando de altos e baixos, mas o grande sucesso, o Flamengo tá na carta do carro, que também fala de superação, de avanço. Nossa, os dois estão tão bem aqui que eu já digo assim, muito forte empate. Muito forte empate, que os dois estão com cartas muito iguais. Mas vamos ver o Vasco. Afinal, o Vasco vai vencer o jogo contra o Flamengo no dia 19? O Vasco vence o jogo contra o Flamengo? Eu vou tirar mais cartas para detalhar. Os dois estão ótimos. Vasco. O Vasco vai vencer o Flamengo no dia 19? O Vasco vai vencer esse jogo? Carta da Morte, Rainha de Espadas e 4 de Espadas. Vamos ver aqui. Eu vejo sim aqui que o Vasco deverá marcar gol, tá? Aqui tem um As de Espadas. Tem um fato aqui que vai ser desafiador pro Flamengo. Então aqui pode me indicar sim o Vasco que ele vai fazer gol. Agora vamos ver o Flamengo. Qual é a chance de vitória do Flamengo? Qual é a chance de vitória do Flamengo? O Flamengo vai vencer esse jogo? O Flamengo vai vencer esse jogo? O Flamengo vai vencer o jogo? O Flamengo vai vencer? Equilibradíssimo isso aqui. O Flamengo vai vencer esse jogo? Quatro de paus, carta do mundo e 8 de espadas. Olha, empate tá gritando aqui, porque os dois times estão com cartas muito boas. Mas esmiuçando aqui a leitura, o Flamengo pode ser que vença, tá? Porque eu vejo assim, o Vasco ele fazendo gol, ele se saindo muito bem, mas a carta do carro aqui numa energia de conseguir superar. Então mesmo o Vasco jogando muito bem, fazendo gol, o Flamengo ele tá com uma energia muito forte aqui de superação, tá? O carro ele supera tudo. Vamos ver aqui o baralho cigano pra gente confirmar. Nossa, vou pegar o baralho cigano aqui pra confirmar. Me falem do Vasco. Eu tô conectada ao Vasco. Vasco vence esse jogo? O Vasco vence esse jogo? O Vasco vai vencer esse jogo? Vasco. A carta dos lírios, a carta da estrela e a carta da mulher do baralho cigano. O Flamengo vai vencer esse jogo? O Flamengo vai vencer esse jogo? O Flamengo vai vencer esse jogo? A carta da raposa, a carta do rato. O Flamengo vai ter alguma dificuldade muito grande em campo. Pode ser assim o juiz que não vai dar algum lance que deveria,
alguma questão de arbitragem, alguma decisão aqui que não vai ser boa pro Flamengo. Algum jogador expulso. Tá dizendo o seguinte, olha só. O Vasco, as cartas do Vasco estão melhores, olha só. Eu falei que o Flamengo venceria, mas não, o que eu tô vendo aqui? As cartas do Vasco estão melhores. Assim, em primeiro lugar, repetindo, empate tá fortíssimo aqui, porque os dois estão com cartas muito equilibradas. Os dois, tá? Empate, muito forte. O Vasco, as cartas do Vasco estão melhores. Então, de forma geral, as energias, o contexto mostram que o Vasco ele tem muito mais chance de vencer, mais chance, tá? É como se o caminho estivesse mais aberto para o Vasco. Mas o Flamengo, aqui tá falando assim, não é só previsão, aqui tá falando até de aconselhamento. O Flamengo ele tem chance sim de vencer o Vasco no sentido de que ele terá que superar dificuldades maiores. Mas se ele souber superar essas dificuldades, o caminho tá aberto para o Flamengo também. Eu vou ter que tirar mais cartas. Vou tirar uma arcano maior para cada um. Tá muito equilibrado. Mas olhando aqui, realmente, o Flamengo, se ele der toda a força dele, toda a raça dele em campo, ele pode vencer sim. Tá falando de energia de superação. Pro Flamengo vai estar mais difícil. Vai estar mais difícil. E eu vejo aqui situações aqui que podem envolver sim problema de arbitragem, jogador que se machuca, algum jogador expulso. E o Vasco aqui, né, tá super equilibrado, né? Vamos ver aqui. Um arcano maior para o Vasco. A gente crava a vitória do Vasco aqui. A gente crava a vitória do Vasco, a carta do Mago. O Vasco tá muito bem preparado. Muito bem preparado. Flamengo vai vencer. Flamengo, a gente crava a vitória do Flamengo, carta da Torre. Eita. O Flamengo, ele tem chance de ganhar, ele tem. Mas para isso ele vai ter que se superar muito. Alguma coisa negativa vai acontecer pro Flamengo, né? Então, assim, que pode ser que nem eu falei, um jogador expulso, algum gol que pode ser anulado, enfim, N situações, tá? Então, assim, existe a chance do Flamengo ganhar? Existe, mas ele vai ter que fazer um esforço muito grande, tá? Essa aqui é uma leitura que tá sendo difícil pra mim, tá? Mas assim, vamos falar aqui de resultado? Fortemente empate. Empate muito forte, porque os dois times estão muito equilibrados aqui nas cartas. Mas a vitória pode até ser do Vasco, tá mais forte a vitória do Vasco. Aí vocês vão dizer, então, Tereza, tá dizendo que é empate, que é vitória do Flamengo, do Vasco, assim até eu leio. Gente, eu tô trazendo aqui as energias para vocês. Aqui as energias não estão cravando uma vitória, não estão sendo conclusivas porque estão mostrando esses cenários, olha só. Os dois times vão estar igualmente fortes e preparados, mas o Flamengo, ele terá mais dificuldades em campo do que o Vasco. No entanto, o Flamengo ele estará muito bem preparado, com capacidade para superar essas dificuldades. Então, se os jogadores se mantiverem focados e competitivos, eles superam e ganham, tá? É isso que tá falando. O Vasco, ele está hoje com uma energia melhor e com mais chance de ganhar. O Vasco, hoje as cartas do Vasco estão melhores que as do Flamengo. Mas não é aquela vitória que eu tô dizendo, nossa, o Vasco vai ganhar super fácil, não. O Flamengo, apesar de adversidades, ele tem chance sim de passar do Vasco, porque a gente tem a roda da fortuna e a carta do carro. Para quem entende de tarô, são duas cartas muito boas e muito poderosas. A roda da fortuna já tá dizendo assim, o Vasco ganha. O Vasco ganha. Mas não canta em vitória antes do tempo, porque o Flamengo tá numa energia de superação muito forte. E se eles souberem driblar essas adversidades em campo, eles vão vencer sim esse jogo, tá?
Vamos lá, tá bem equilibrado, mas então assim, só para simplificar tudo isso, é legal assistir a leitura completa por isso, para entender o contexto. Muito forte empate e mais chance de vitória do Vasco, tá? Chance de vitória maior do Vasco. E não porque o Flamengo vai jogar mal, mas porque o Flamengo terá alguma dificuldade, algum algo aqui que vai prejudicá-los bastante. Mas eles vão estar muito fortes, hein? Tá bom? Mas empate ou vitória do Vasco nesse contexto. Assistam a leitura inteira para entender o que eu tô dizendo, tá? Empate ou Vasco, tá? Assistam. Se for o caso, até assistam de novo, porque aqui não tem edição. Eu vou jogando as cartas e lendo e quebrando a cabeça aqui com vocês, né? Para conseguir montar esse cenário, tá? O que eu posso dizer assim, a equipe do Flamengo, eles perdendo, eles continuam muito fortes no Campeonato Brasileiro, sim, tá? Certo, gente? Acima de tudo, sejam responsáveis com as escolhas de vocês e entendam que futebol é amor, futebol é diversão e, acima de tudo, um ótimo jogo para todos.